Carol. Muito bem, antes de tudo, assim, super obrigado a vocês dois por, assim, véspera de férias, já malas prontas, estarem aqui se disponibilizando, estarem com a gente. Dia de Acho que é um feriado. barato. Assim, semana passada, alguns de nós estiveram com o Keith e com o Harry, e nada melhor do que ter agora a dupla brasileira, que é par deles, né, em relação ao Brasil. Então, sejam muito bem-vindos. Galera, salva de palmas para os dois, vamos lá. Obrigado, obrigado, obrigado. Como é que vai funcionar o nosso Celebrity? A gente vai ter um momento inicial no qual a gente vai conversar um pouquinho, eles vão contar um pouco da história deles, e aí, nesse momento, só a equipe de facilitação vai estar fazendo perguntas, e depois, num segundo momento, vocês vão ser divididos em grupos, para os grupos formularem perguntas e trazerem para eles responderem. A ideia é, tudo dando certo, que todos os grupos tenham, né, consigam ter a sua pergunta respondida, mas isso daqui a pouco a Rafinha explica. Então, para apresentar os dois, Carol, eu fiquei vendo a tua apresentação do Keith, do Henry, achei um barato e achei que precisava convidar duas pessoas que estivessem à altura de apresentar vocês dois. Então, assim, não podia ser qualquer pessoa e é algo que não me cabia. Então, Carol, para te apresentar quem é a Carol, eu convidei o Fernando Murray. Fernando, conta para gente quem é Carol Ribeiro de Almeida. Quem é a Carol? Fazem aí uns 20 anos que eu tento descobrir a resposta para essa pergunta. Mas é uma pesquisa interessante, eu diria. A Carol é uma pessoa corajosa que leva os outros a tentar coisas que nunca tentaram, inclusive eu. Então, só para vocês terem uma ideia, essa história de vir para o Canadá veio dela, né? A minha resposta no primeiro momento era de jeito nenhum. Então, aí ela conseguiu me convencer a fazer um ano sabático. Já estamos aqui há quase 9 anos. Então, só para você ver como é que ela também tem uma capacidade de persuasão incrível. O que mais que eu posso falar da Carol? A melhor mãe do mundo, cria nossos 2 filhos de uma forma ímpar. Eu adoraria ter sido criado pela Carol, mas não pude. Então, acho que é isso. Não tem muito o que falar mais da Carol. Acho que é uma pessoa incrível, que vale muito a pena estar junto. Que lindo! Então, Carol, conta pra gente quem é o Fernando. O Fernando é uma pessoa que tem uma curiosidade absurda pelas coisas e uma liberdade também, né? Então, se você alinha a curiosidade e a liberdade, dá algo muito interessante, né? Que fica uma coisa meio que dá para ir para o infinito. E quando eu conheci ele, ele trabalhava numa agência e, né, aquela coisa assim, né, roupinha tal e em horário, né, que entra e que sai, não sei o quê. Eu olhei e falei, não, tem que abrir essa gaiola. E aí a hora que abriu a gaiola, cara, voou, que foi uma coisa, né? Então eu acho que ele traz assim para o casal, para mim, esses voos muito mais altos do que a gente podia. Acho que a gente junta talvez a minha coragem que ele falou e essa liberdade e curiosidade e a gente voa junto. E realmente tem sido assim 20 anos de muitos voos interessantes e de descobertas muito incríveis. Acho que é isso, cara. A gente ainda quer mais, né? Então, assim, estamos junto. Legal, essa é a hora que vocês dão um beijo, estão os dois aí em spotlight, etc. Tá do outro lado, cara. Tá aqui pra cá. Eu tô brincando. Esquerda e direita é uma questão. Muito bem. Eu costumo falar essa legal. direita. Então, gente, muito obrigado aí por vocês terem se apresentado para a gente desse jeito emocionante. Vou colocar o Arnaldo aí no spotlight com vocês, que é o nosso entrevistador escolhido. E a gente também, nesse primeiro momento aqui da turma da facilitação, vamos poder fazer algumas perguntas também, se for o caso. Arnaldo.
Na realidade, somos um trio, né? Assim, eu vim aqui só por tempo de casa para abrir esse papo. Se eu não me engano, a gente se conheceu meio logo depois da virada do século. Olha, que legal poder falar isso, né? Acredito que em Angra dos Reis, no evento do Luiz Meirelles, que foi realizado lá não sei se no Porto Belo ou no Frade, não sei se vocês lembram disso. E para quem não sabe, gente, vou compartilhar com vocês, eu carrego a culpa de ser responsável pela pior experiência da vida da Carol como facilitadora. Coloquei ela numa furada em 2004 que ela nunca mais vai esquecer na vida. Essa foi boa. Essa foi boa, né? Adorei aquele dia. Então, qual é a ideia aqui? Acho que, assim, vocês já se apresentaram, isso foi super legal para a gente ver vocês falando um do outro. E a ideia é que vocês comecem falando um pouquinho até da entrada de vocês no universo da facilitação, né? Como é que vocês migraram, por exemplo, você falando do Fernando todo certinho, né? Como é que esse cara se tornou um facilitador experiencial? Seria legal para a gente ter essa imagem do início. Eu guardo coisas muito interessantes de vocês, estava compartilhando com a equipe que estava organizando, assim, hoje a gente está aqui nessa comunidade que, na realidade, surgiu porque vocês criaram este grupo que está aqui, né, literalmente. Estou falando do grupo do WhatsApp, vocês criaram para a primeira turma online. E eu estava lembrando assim, de outro momento em que vocês criaram uma comunidade, que foi a questão dos encontros dos facilitadores de educação experiencial que aconteciam em julho, né? Infelizmente, vocês escolheram sempre o último final de semana de julho, que é o aniversário da minha mulher, eu nunca pude estar presente, mas, ou seja, já mostrava um pouco dessa veia de vocês de criar comunidades de aprendizagem, e muita coisa surgiu dali daquela comunidade. Eu acabei conhecendo muita gente, mesmo não tendo participado diretamente, e, na sequência, sim, falassem da migração para as ERs, mas primeiro do início, enfim, um pouquinho da história da migração, como é que vocês entraram na facilitação e alguns causos que vocês achem interessantes. Então, ainda sou, né, designer gráfico, né? Minha formação acho que desde pequeno eu era designer gráfico, depois eu fiz uma formação, mas aí eu comecei a trabalhar com isso e trabalhei 10 anos em agência de design gráfico. E era aquela coisa, entrava no escritório, fazia as coisas, aprendia muita coisa, era um lugar muito criativo. Só que nas horas vagas eu escalava em rocha, então tinha vezes que eu escalava de manhã e depois ia para o escritório. E final de semana também. Aí eu conheci o Marco Vidon, que é aquela criatura incrível, é um dos melhores facilitadores que eu já vi trabalhando. E aí, com o Marco, eu comecei a dar aula de escalada, que tem a ver com facilitação, porque ajudar uma pessoa a encontrar o caminho dela na escalada é um processo de facilitação, né? E até porque você não consegue puxar a pessoa para cima, ela tem que subir por ela mesma. E aí, nessas, o Pedro Werneck, que trabalhava com o Vidon, me convidou para fazer uma formação de belay, que era o segurança na parte de exercício em altura, na Dinsmore. E aí, ali começou, porque eu fiz o curso de belay, e aí, fazendo o belay, fazendo essa segurança para os eventos, eu via que tinha um negócio que o pessoal fazia antes, o pessoal fazia facilitação. Eu falei, mas que raios é aquilo ali? Aí eu fui ver, aí acabei entrando na facilitação através da Dinsmore. E a Dinsmore é a nossa grande patrocinadora, né, Carol? A gente foi para um evento de 3 dias na Costa do Sauípe para trabalhar por 3 horas. Eu lembro até hoje a orientação da pessoa que estava organizando o evento era, gente, o importante é que, assim, ó, não pode pedir lagosta nos restaurantes. Essa era a orientação para a gente. Era um evento muito tranquilo de fazer. E aí a gente teve que ficar 3 dias no Sauípe para fazer esse evento. Então, aí a gente se conheceu, né, cara? E aconteceu. Para mim, eu sou engenheira agrônoma e na faculdade eu comecei a fazer parte de um grupo de espeleologia e a gente ia para as cavernas. E aí, nas cavernas, eu comecei a perceber que tinha a história da educação ambiental. E aí a gente começou a trazer gente para dentro das cavernas e aí fazer trabalho de grupo. E eu olhei e falei, opa, mas a caverna tem muito mais do que só a parte ambiental, né? A gente trabalha muito o indivíduo. E aí eu fui descobrindo essa história de como trabalhar
o autoconhecimento, o autodesenvolvimento a partir da natureza, né? E daí para a caminhada, para a escalada, e aí, enfim, foi um caminho sem volta. Mas naquela época, trabalhar com educação ambiental ou com grupos assim mais abertos não dava dinheiro nenhum. E aí aí eu descobri essa coisa aqui, ó, né, que é trabalhar no corporativo. Então, como que a gente faz aí esse trabalho, esse mesmo trabalho, né, que eu fazia nas montanhas e tal, mas que faz um hotel num grupo corporativo, e aí o dinheiro era um pouco maior. Tá vendo? Olha que cara novinha. Eu que estou com a mão ali no ombro do Arnaldo, só para vocês saberem que sou eu mesmo. Muito legal. E daí acho que foi esse caminho, e aí eu fui mais para facilitação. Eu fiz o caminho inverso do Fernando, né? Da facilitação eu fui para CBLEI, aí para trabalhar com escalada, depois eu fui para o rafting e caminhadas na Outward Bound também, enfim, aí que foi o caminho. O legal é que a gente encontrou muita gente, né, cara? O Arnaldo foi um que ensinou muito para a gente de facilitação e trazia uns eventos muito interessantes para a gente trabalhar. E a gente vai aprendendo, acho que cada pessoa que a gente encontra nesse caminho que vai nos abrindo essas portas, a gente vai incorporando, né? Aí juntando com o que o Arnaldo falou, acho que tanto eu quanto a Carol, a gente sempre gostou de juntar pessoas de tribos diferentes. Outro dia a gente viu, tem um cara que chama Adam Pisoni, ele estava falando que tem as pessoas que moram na ilha, né? Que são as pessoas que ficaram tristes com o que está acontecendo no continente, se desapontaram com tudo e foram para uma ilha para criar uma outra forma de fazer as coisas. E aí eles criam e ficam lá, né? Olhando para o continente, falando, puta, aqueles caras são malucos, e o pessoal do continente falando para o pessoal dele, aqueles caras lá são os malucos que fazem um negócio diferente. E aí tem a galera que vive na ponte, né? Que apanha dos dois lados, porque tenta juntar o pessoal que tem um troço muito bacana na ilha, que faz todo sentido usar aqui no continente. Então acho que a gente vive na ponte, assim, tentando juntar a galera de lá e de cá e ver o que dá. Às vezes dá merda, né? Mas às vezes isso é um troço muito bom. Não, e a gente sempre acreditou que não tem essa de nem de competitividade, nem de, sabe, essa coisa de reserva de mercado, ou então a gente acreditava que se juntasse todo mundo e se a gente aprendesse junto, quem ganhava era todo mundo, tanto nós quanto as consultorias, os profissionais, quanto os próprios clientes, né? Então, se a gente está se desenvolvendo, o trabalho aumenta de nível e todo mundo ganha com isso. Então, foi o que o Arnaldo citou, né? Que a gente fazia aqueles encontros lá atrás da educação experiencial. O primeiro EE foi muito legal, né? Que a gente trabalhava para várias consultorias, né? E era muito legal, e cada consultoria tinha uma assinatura, uma forma diferente. E vários facilitadores também trabalhavam para várias consultorias. Só que não tinha esse espaço de encontro, né? Aí o que a gente fez? A gente chamou duas pessoas que eram de fora do círculo, que era o Ricardo Moraes, que na ocasião era gerente do Paiol Grande, então já era o local, e o Ricardo tem uma puta experiência de facilitação nos Estados Unidos, é um cara super incrível. E aí a gente chamou o Jorge Gibbons, que é também um exímio facilitador, um cara super legal, que também tem trânsito com todo mundo, e ele ia trazer um negócio que ele tinha aprendido nos Estados Unidos, que era os Raccoon Circles, que hoje todo mundo faz, mas o Jorge é que trouxe para a galera. Aí a gente colocou eles dois como as duas iscas, né? E aí a gente conseguiu trazer muita gente de várias tribos diferentes, até pessoas que tinham brigado no passado e tal, se sentaram junto e conversaram. Foi muito legal aquilo lá. Foram 3 dias de muita diversão. Carol e Fernando, e as ELs? Como é que apareceram? Bom, aí que entra a curiosidade do Fernando. Tem um lugar que chama Banff, aqui perto de onde a gente mora, né, aqui no Canadá, e eles têm workshops assim incríveis, sabe, daqueles que você fica babando, mas é muito caro, então a gente assina a newsletter só para ficar olhando, não dá para ir. E aí apareceu, né, estruturas, Liberating Structures, né, estruturas libertadoras, e aí o Fernando olhou e falou, cara, o que é isso? Né, que nome interessante. E aí ele foi lá e já, comprou o livro. E aí a gente começou a olhar o livro e tal, e a gente, nessa época, a gente estava fazendo um curso de autodesenvolvimento com pessoas aqui, eram 5 módulos, e cada módulo tinha 3 dias. E aí a gente olhou e falou, vamos usar esse negócio? Vamos ver, né, se dá certo isso aí. E aí o que a gente fez foi, a gente olhava no livro e olhava e falava assim, não, mas isso aqui é muito pouco tempo.
não vai dar certo. Então vamos pôr mais tempo aqui. Não, vamos mudar isso aqui assim. Não, isso aqui não tá bom desse jeito. E a gente começou a mudar. E fizemos um negócio e a gente olhou e falou, esse negócio não é bom. Sabe, tipo... não... mas eu lembro do Troika, não? Quando a gente fez o Troika do jeito que era para fazer, a gente falou, Foi. porra. Foi o primeiro, né, que a gente fez o Troika, como by the book, né, ali no livro, e aí, de repente, a gente olhou assim e falou, opa, vamos fazer como está lá, escrito, e ver o que acontece? Aí não teve volta. Aí foi, né? Graças ao Fernando. Eu queria ouvir também de vocês. Eu sinto que em algum momento vocês começaram a usar as estruturas e perceberam a potência disso, né? Mas teve algum instante que deu esse clique em vocês, assim, de levar as estruturas para o mundo, trazer para o Brasil e, enfim, como que foi, assim, esse momento para vocês? Cara, isso acho que eu posso responder. Que eu lembro claramente, assim, na época eu estava lendo 3 livros ao mesmo tempo, que era o Reinventando as Organizações, que a gente até ajudou a traduzir para o português. Era um livro do Leaderhood, que é baseado na antroposofia, que tem tudo a ver com Reinventando Organizações, que é uma outra forma de estruturar as organizações mais orgânica. E até o material que a Digo usa como base, mas eu fui direto nele para ver o que estava no original. E o terceiro livro era sobre Libertadores. Eu lembro que eu fiquei meses tentando juntar Lé com Cré, porque na minha intuição aquilo tudo estava falando a mesma coisa, mas eu não conseguia articular. Até uma hora que caiu a ficha de que, na verdade, tanto o Reinventando Organizações quanto o livro do Leaderhood, eles estavam no campo das ideias ali, que são maravilhosas, é uma delícia ficar ali. E as estruturas Libertadores traziam aquilo para a prática. Só que traz de uma forma tão simples que, às vezes, é até difícil de acreditar. E aí acho que foi nessa prática de ver que funcionava e de ver o efeito nas pessoas, nos grupos, que aí falou, cacete, é isso, cara. A gente, às vezes, acho que, pelo menos eu tinha essa concepção de que a gente precisa de soluções incríveis e complexas para resolver essas coisas, que, na verdade, são muito complexas. E a resposta, na verdade, é a oposta, ela é muito simples, ela é através de cada pequeno encontro, se for bem estruturado, ele vai criar uma potência, uma energia, uma liberdade, e isso é contagioso. E isso vai resolver aquele problema complexo, e não é através do macro, é do micro. Quando caiu essa ficha, a gente falou, cara, isso aqui é muito forte. E, na verdade, também começou a cair a ficha, né, cara? A gente falou, porra, se a gente soubesse isso aqui uns 10 anos atrás, né? Nossa vida teria sido tão mais fácil. Como, assim, cabe em tudo, né? Então, e aí quando você começa a perceber isso, você começa a perceber exatamente aonde que eu posso colocar, né? Por ser pequeno, cabe em tudo que é metodologia, em todas as coisas. E aí a gente realmente começou a navegar. E aí a gente teve a felicidade, agora eu já não lembro qual foi a sequência, se a gente foi lá para Seattle num workshop com o Fischer, ou se a gente começou a ir para os COPs. Os COPs foi primeiro, né? Então, eles tinham, os autores, eles criaram, tinha isso, né? Era um encontro, que era um encontro de praticantes, mas a ideia era como espalhar as estruturas libertadoras para o mundo. Esse era o objetivo. E a gente começou a fazer parte, então eu comecei a aprender a usar Zoom ali, comecei a aprender as salas separadas ali, então teve um enorme aprendizado, tanto do virtual quanto das estruturas. E a ideia era essa, então, por exemplo, tinha uns reports mesmo, tinha gente da Europa que falava, na Europa está acontecendo isso, 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 não sei aonde está acontecendo isso, isso, isso. E eu e o Fernando começamos a olhar e falar, cara, vamos levar para o Brasil, né? E aí a gente trazia também isso. Assim, no Brasil, já fizemos tantas imersões, tantas pessoas, tem um grupo assim, 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 tem isso, tem aquilo. E aí eu acho que a gente, de certa forma, cativou o Keith e o Henry, porque realmente eles viram que tinha uma força ali, né? De trazer para o Brasil. E eles têm uma paixão pelo Brasil, assim, secreta ou não tão secreta. Uau, que delícia, assim. Em nome da rede aqui, agradecer esse compartilhamento. E agora a gente quer convidar o nosso grupo aqui para pensar em perguntas para fazer para vocês. Acho que é o momento agora de trazer a turma para fazer as perguntas. E a gente vai fazer isso dividindo vocês todos em 8 grupos.
E nesses grupos vocês vão ter 6 minutos para fazer 2 atividades. Uma atividade é vocês elegerem 2 perguntas sobre estruturas libertadoras para Carol e Fernando, sendo que uma vai ser a pergunta eleita, a pergunta querida e preferida, e uma pergunta reserva, caso a pergunta de vocês, né, do grupo de vocês, já tenha sido feita. Então, 6 minutos, eleger 2 perguntas e eleger um porta-voz desse grupo para fazer a pergunta para Fernando e Carol. Então, nosso querido Bidar... Tá aqui comigo, eu só estou checando uma última coisinha. Ó, são grupos de 4 pessoas, bem simples, então dá tempo para todo mundo falar nesses 6 minutinhos aí. Foi 6, né, Rafa, que você pediu? 6, aham. Então, dá tempo de todo mundo falar. Tragam aí a pergunta de vocês, a principal e uma secundária. Tem um agradecimento, que é o seguinte, que eu terminei de me apaixonar por vocês no dia que vocês declararam que o COP-SEX era o COP agora. Eu não esqueço esse dia que o Fernando falou assim, não, mas porque eu falei, não, o COP são vocês agora, vai lá, faz aí. Eu falei, puta, que coisa genial. Super, ó, Fernando. Tá sempre aqui do meu lado. Super Reinvent. Puta, que livro, né? Eu comprei de você, Fernando. Quando você veio para Curitiba, eu comprei. Fernando, a outra foi eu que fiz, assim, designer, eu sou designer gráfico. Na verdade, eu só troquei a fonte, né? As letras, mas eu que fiz o desenho. Que massa. A outra pergunta é assim, é a pergunta do começo para vocês. Você brincou comigo da história da heresia. O que vocês acham que não pode fazer com as estruturas? Que vocês olharam e... Mas, Bidar, você pode fazer essa pergunta no grupão. Posso? Mas tá gravando, tá gravando. Tá gravando. Porque depois deixa lá para os grupões. A pergunta é a seguinte. São libertadoras, mas o que não pode fazer? O que vocês já viram ser feito assim, porra, isso não devia... Deu confusão, não era para ter feito. Eu acho que assim, quando eu acho assim que eles demoraram tanto tempo para olhar e falar isso é uma estrutura libertadora e tem um porquê, então tem uma razão, tem um propósito, tem um negócio, tem um tempo, tem a sequência, tem tudo ali. Quando a gente tenta misturar as coisas ou pega uma estrutura e mistura com a outra, não sei se não pode, mas assim, eu acho que você não vai conseguir chegar aonde a estrutura se propõe. Pode ser que você não chegue em lugar nenhum, ou pode ser que você chegue em um lugar super legal. Mas, assim, se você está com um cliente, você tem um propósito, a não ser que você esteja testando algo, mas se você está com um cliente e você quer chegar em algum lugar, eu usaria como está ali. Isso aí eu não tenho muitas ressalvas, não. Acho que faz sentido o que a Carol está falando, mas é uma coisa que eu acho que não pode fazer, que eu acho que é um crime que vai gerar um karma, não citar a fonte. Isso é que eu queria saber. Eu queria evitar karma. Não citar a fonte. Isso mesmo. Não citar a fonte e fazer com que o cliente ou aquele grupo pense que aquilo foi você que fez, acho que isso é um karma que deve durar umas 3 vidas. Quem faz isso? Assim, a ideia, eu já vi fazendo, e eu fiquei bem triste com isso. Porque, assim, quando você faz um negócio e o grupo vê valor naquilo, é importante falar, então, isso é uma das estruturas libertadoras que estão aqui, ó, e vocês podem usar a hora que vocês quiserem. E continue disseminando isso. Então, assim, quando vem essa deixa e a pessoa traz o ego e fala, não, isso aqui é o que eu estou fazendo, é uma metodologia que eu aprendi, então... Cara, isso é um crime, eu acho que inafiançável. Agora, uma coisa que eu acho que é legal fazer também é quando você muda um pouco a estrutura e ela não é a estrutura libertadora, mas ela é inspirada, eu falo, ó, isso aqui foi inspirado nas estruturas libertadoras. Uhum. Porque aí você é exatamente o que eles fazem. Então, se você pegar o Conversation Café, foi inspirado no Word Café. Não fala nesse, não, porque esse é a tal da heresia. Não abre essa tampa, não abre essa tampa. Esse é o da heresia. Mas eu lembro da dança circular, lembra, Carol? Que na dança circulares tem essa história de você citar de onde veio, com quem que você aprendeu, para manter esse fio dourado que honra essa ordem de quem trouxe o quê. E tudo que a gente faz hoje foi criado por alguém antes da gente, né, cara? Por que não falar que foi aquela pessoa, veio daquele grupo? E aí isso começa a criar uma hereditariedade interessante. Uma coisa que tem acontecido, assim, eu às vezes cito só no final, porque
principalmente Gente, com um alguns segundinho. grupos, né? Você fala alguma coisa, a Arnaldo, pessoa perde o link aqui e começa a pesquisar na internet o que é isso. Arnaldo, um segundinho. Carolina, vou te colocar num grupo. Você ouve o papo lá e pelo menos você participa um pouquinho, tá? Desculpa. Mas faz sentido, Arnaldo, até para não criar bloqueio, né? A pessoa fala, ai, esse negócio aí. Outro ponto é, tá, já fiz. Aí teve uma experiência ruim, aí você fala que é isso, aí a pessoa já meio que se bloqueia. Deixa viver, né? Deixa vivenciar, e aí você, óbvio, você comenta e fala do que estão Arnaldo, vivendo. sabe o que eu acho legal você perguntar no final? Você é um de nós, mas você que está... pedir para o Fernando e a Carol explicarem por que a Celebrity Interview é uma estrutura libertadora. Porque tem gente aqui que não conhece tanto e pode achar que a gente está fazendo um bate-papo, entendeu? Chegar e trazer, pegar isso aqui que a gente está fazendo. Por que é? Parece simplesmente uma entrevista, alguém perguntando coisas para o outro. O que é a diferença para um processo? Eu achava legal a gente falar do modelo de hoje mesmo, entendeu? E aí, Marcos, você pergunta. Eu já falei, Rafa já falou, você... Eu pergunto, sem nenhum problema. Cristina, eu agora vou chamar pelos grupos. Beleza, bola contigo. Aprendi com Carolina Almeida, não sei se se conhecem. Vou colocar a Carolina. Não, mas isso não dá para perguntar para o Fernando. Opa, já voltou? Vou colocar a Carolina a Carol e o Fernando aqui de novo nos spotlights. Muito bem, gente. Como é que vai funcionar agora? A gente vai chamar uma pessoa de cada grupo, né, que vocês elegeram aí como porta-voz para fazer a pergunta. E são... Opa, estamos no tempo certinho. Então, a gente, né, como bons alunos, a gente calculou em torno de 6 minutos. Né? Faz sentido para vocês essa fala? Entre pergunta e resposta. E aí eu vou falar aqui o nome das pessoas que estão no grupo. Quem vier, fala, sou eu, que a gente já bota aqui no spotlight. Isso aqui só parece que é bagunçado. A gente está no minuto aqui, hein, galera? Vamos lá. Cíntia Menegasso, Mozart, Paquisa e Priscila. Quem vem? Uau! Mozart, é claro, Mozart. Tem a Cíntia também. Marcão, spotlight nele. Quem é a Mozart que vai perguntar? Vamos lá, Mozart. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês, né? Tudo jóia. Satisfação estar aqui, sempre aprendi muito com vocês, é uma alegria estar aqui dialogando e revivendo essas coisas com vocês. O que a gente tratou aqui, dentre tantos insights que nós tivemos, e eu vou ser bem objetivo para a gente usar bem o tempo, se é L, tendência ou modismo? Foi uma das questões que nós compartilhamos, assim como tantas outras coisas, né, que dão aquele boom, e aí isso gera uma euforia, e daqui a pouco caiu, né? Então a gente ficou muito sobre isso, L, tendência ou modismo? Legal, brigadão, Mozart. Eu podia deixar ele aqui, que a gente curte aqui o Mozart. Isso. Não, vocês é que mandam. Eu sou só o backstage. Mozart, eu achei ótima pergunta, muito legal. E eu responderia que é mindset. É uma forma de pensar, é uma forma de fazer, é uma linguagem. Não é nem uma coisa nem outra, né? É uma coisa muito... quando a gente entra naquele DNA inventivo, né, que eles falam, assim, o que é o DNA inventivo? É entender o que está ali dentro mesmo, assim, qual é essa microestrutura, como microestruturar as interações. Então, eu acho que quando você começa a criar esse mindset, essa forma de pensar e de fazer, você está fazendo, não necessariamente a estrutura libertadora X, mas você está usando o DNA inventivo. O que você acha? Cara, eu acho que os autores eles tiveram uma sacada genial, que foi de fazer esse negócio aberto, livre e, de certa forma, caótico, porque ele se espalha de uma forma incontrolável,
E eu te garanto que se isso fosse uma certificação, um modelo, alguma coisa, ia ser modismo. Mas como não é, ele acaba que ele se espalha com uma força e ele vai se transformando, mas o núcleo duro ali, tem uma galera que acho que a gente, assim, 80% do que a gente faz hoje é estrutura Libertadores. E já faz um tempo que a gente faz isso. E tem gente que está fazendo isso há mais de 10 anos. Então tem a Nancy, tem até uma gravação de uma entrevista que a gente fez com ela, que ela fala do vinho velho em garrafa nova, né? Que ela, quando ela é vizinha do Keith, ela mora em Seattle também, é uma super facilitadora. Quando o Keith chamou ela para rever o que ele estava escrevendo do livro, a primeira olhada que ela deu, ela falou: vinho velho em garrafa nova. Essa é a expressão. Tipo, uma embalagem nova de um negócio que já é velho. E ela mesmo se surpreendeu ao longo do caminho, e já faz mais de 10 anos que ela está usando isso. E a conversa era um pouco nessa linha, de que, cara, é um negócio que você pode recombinar de tantas formas e nos permite criar tanta coisa, que eu acho que dificilmente vai ser modismo, porque ele possibilita muito resultado. Então, eu acho que é meio caminho sem volta, assim. É uma forma de trabalhar que você incorpora e não larga, eu acho. Eu lembro no Global Gathering que a gente estava lá, e eu fiz um workshop que o Henry estava como participante, assim, sentado do meu lado, né? E ele trouxe isso, assim, ele falou: eu quero ver as estruturas libertadoras sendo usadas na mesa do jantar com a sua família. Que é essa história da linguagem, da forma como eu penso. Isso é o que ele mais visualiza, assim. Não é só, estou num workshop, eu vou usar a estrutura X, a estrutura Y, a estrutura não sei o quê. É muito mais do que isso, né? Então, ele trouxe essa provocação e eu fiquei com aquilo ali, sabe? Ficou sempre martelando na minha cabeça, assim. O quanto que eu uso, o quanto que eu não uso no dia a dia, né? Na vida mesmo. Legal. Eu posso fazer outra pergunta ou não? Meu tempo acabou. Só se sobrar tempo no final de todos os grupos. Isso, aí a gente volta. Você vai para o final da fila e a gente será a primeira. Valeu, Moza. Valeu, Ele tentou. Pô, vai para o fim da fila aí, ó. Só a vacina, vai para o fim da fila. Foi querer escolher no cardápio e vai para o final da fila. Agora a gente tem o grupo da Ângela Vega, que trouxe presente para dar para todo mundo, da Josilda, Natália, Ricardo e Alexi. Quem vem? Eu mesmo. Você chamou a primeira, vou eu, e achei ótimo a gente estar em seguida da primeira pergunta. Uma alegria estar com vocês, Carol e Fernando. E a pergunta que nós temos vai bem nessa direção do mindset ou do modelo mental, de vocês. Porque, assim, a pergunta é sobre como fazer esse encadeamento entre uma estrutura e outra. Então, assim, a gente quer entender essa mágica ou essa conexão, e a expressão que a gente usou foi hackear o modelo mental de vocês. Então, o que vocês podem trazer para a gente sobre essa conexão? Também chamado de chupinhar o conhecimento. Bola com vocês, digam lá. Quer começar, Fernando? Pensando aqui. Eu fiquei pensando que é muito na discussão. Eu acho que a gente tem a sorte de ser uma dupla e de não concordar. Nem sempre. Às vezes a gente concorda. E acho que quando a gente tem... E por isso que eu acho que faz sentido ter a comunidade, por isso que eu acho que faz sentido ter gente junto. Porque não tem um certo ou errado. Mas vamos pegar essa, vamos combinar com essa. Então, o que vai acontecer se eu pegar essa, combinar com essa e depois fazer essa? Eu acho que vai acontecer isso. Não, mas então vamos por essa primeiro. Não, e aí o que vai acontecer? E tem uma discussão mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu vejo eu e o Fernando fazendo muito isso, assim. E olhando, não, faz um Troika primeiro e depois os 15%. Não, então se fizer o 15% antes do Troika, o que será que acontece? Né? E acho que isso enriquece, assim. O que você ia responder? Acho que tem uma coisa, acho que tem a ver, Carol, com o nosso background, que acho que é uma coisa que nos ajuda a levar a vida, né?
Então, tanto eu quanto a Carol, a gente sempre foi do esporte de aventura, de estar na natureza. E quando você está na natureza, tem duas coisas que vão estar lá. Uma é a questão do risco. Então, você tem que estar ligado para isso. Você não consegue eliminar 100% dos riscos. Então, você tem que estar atento. E a outra coisa que está lá é a imprevisibilidade. Então, você pode planejar uma caminhada e imaginar que vai ser um dia de sol gostoso e tal, mas pode ser que tenha um tufão, pode ser que tenha chuva, pode ser que o carro quebre. Então, assim, ter essa cabeça alerta e pronta para criar caminhos, acho que é uma coisa que a gente tem dentro da gente. De repente é uma qualidade que a gente tem, mas também tem muita estrada, muita quilometragem. Então, quando a gente, aí pulando para o segundo segmento da vida, educação experiencial. A educação experiencial é isso, você propõe uma atividade, você tem ali umas regras, você tem um cenário, agora o que vai acontecer naquilo é imprevisível. Eu cansei de ver grupos, por exemplo, chegando em umas soluções, quebrando regras de uma forma super inteligente, que falou, caraca, que coisa incrível. E aí você aproveita aquilo na discussão depois do exercício, né, da dinâmica. Então, assim, acho que ter esse espírito de usar o que está acontecendo ajuda a gente a criar esse conforto de experimentar. E conforme a gente vai experimentando, eu acho que a gente começa a criar também um cabedal ali de opções, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, não é que é experimentação pura e simples, não, a gente sabe mais ou menos o que vai por ali. Se for meio para cá, a gente pode fazer isso. Se for mais para lá, a gente vai para cá. Então, acho que tem essa flexibilidade interna dos facilitadores. E aí, quando junto com o que a Carol falou, de estar junto com alguém que também tem esse espírito, aí você tem várias opções. Isso te dá um conforto de dar um passo para qualquer lugar. Eu acho que esse é um pouco a equação, né? O hack, acho que da nossa combinação é isso. Acho que quando a gente olhou para as estruturas libertadoras como a gente olhava para as atividades experienciais, deu um clique na gente. Até a gente, nas imersões, falava dessa questão da imprevisibilidade e de dar autonomia ao grupo, né? Que era o que a gente fazia na montanha. E a gente entendeu que o que a gente fazia na montanha está dentro das estruturas libertadoras, elas proporcionam a mesma coisa. E ali foi um clique que deu na gente, assim, de olhar e falar, por isso que a gente vai que vai, assim, sabe? E assume o risco, talvez, né? E as estruturas, elas dão uma certa previsibilidade, porque aquele bloquinho ali que você está usando, ele tem uma previsibilidade. Então, quando você junta aquele bloco com outro, você tem menos previsibilidade, mas você ainda tem alguma. E aí, uma coisa que até os autores falam, cara, são pedaços tão pequenininhos que você pode ir brincando e tira um, coloca outro e vai fazendo. E acho que conforme mais faz, mais dá essa segurança, e pelo menos para mim é uma delícia lidar com um pouquinho de imprevisibilidade, sempre é bom. Muita acaba dando uma insegurança. E quando a gente está falando de cliente corporativo, a gente fazia um negócio que era legal, né, Carol? Que era, às vezes a gente ia para uma reunião e prometia algumas coisas com o cliente, fazia as promessas certas, né? Tipo, vamos fazer isso. E muitas vezes a gente falava para o cliente, a gente nunca fez isso, a gente vai fazer pela primeira vez. Mas como isso era acordado com eles entravam junto. E aí, quando ia para o Vamos Ver, a Carol ela tem essa qualidade de ficar junto com o cliente e direcionar o olhar dele. Está vendo aquilo que está acontecendo? É mais ou menos para lá que a gente estava pensando. Então, ela ajudava o cliente a ficar mais tranquilo naquele espaço completamente experimental e caótico, mas tinha uma certa coerência que a gente estava ajudando o grupo. E aí, realinhamento o tempo todo. Então, assim, no meio da manhã, fala, chegou para cá, vai mais para lá, mais para cá, o que você acha? E, às vezes, até trazer participantes também para fazer esse papo. Então, essa essência do design group, de fazer junto com o grupo algo que vai trazer sentido para eles, é fundamental. Não sair da premissa de que a gente sabe qual é o caminho, qual é a resposta que vai ser dada, né? Acho que o acordar, o realinhar, né? Então, e você está realinhando o tempo inteiro, reacordando as coisas, né? Isso acho que faz parte do caminho. Fala, Marcos. Não, eu ia só aqui... Cabe-me a terrível função de timekeeper, entre outras coisas, então eu só vou ter que fazer o barco andar. Arnaldo. Valeu, Ângela. E a gente Valeu, agradece. Ângela. Obrigadão, Obrigadão. Valeu, Ângela. Vamos lá. Lembrando que Vega é uma estrela. Próximo grupo, Eduardo Zanini, Giovaneide, Larissa, Walter e Carolina Ebel. Quem vem?
Vamos lá, vou cair de pé aqui para frente com vocês. Né, Fala o nome apresentando para o grupo. ajudar o Marcos. Isso, Walter. É o Walter que está falando? É o Walter que está falando. Ah, agora ele apareceu para mim aqui na frente. Legal, Walter. Opa, tudo bem? Primeiro, obrigado por estar com vocês. Vocês, gente, é sempre fonte de aprendizado para mim. É incrível, assim, minha vida mudou com o curso que eu fiz com vocês, isso é verdade, eu acho que vocês acompanham isso aí pelas redes sociais, tá? Vamos lá. A pergunta que a gente tem aqui, que a gente fez com o grupo, né, conjuntamente, foi o seguinte: vocês, pelo que vocês relataram, vocês já vinham trabalhando com as estruturas há muito tempo, muito antes de pandemia, enfim, vocês têm toda uma trajetória, toda uma história. Então, a gente gostaria de saber quais as dores, quais as delícias da transição do presencial para o virtual, usando as estruturas. Como foi? Doeu muito? Como é que foi a cabeça de vocês para chegar, né, nesse novo modelo que vocês fazem aí tão bem? Essa é a pergunta. Obrigada, Walter. O Fernando sempre gosta de falar que a gente perdeu amigos, perdeu sócios, perdeu dinheiro, perdeu... Não necessariamente nessa ordem, né? Perdeu noites. Enfim, acho que a gente... quando a gente veio para o Canadá, como ele falou no começo, era um ano sabático. Um ano sabático, ok, guardou a grana, tá tudo tranquilo. De repente, a gente olhou e falou, se a gente voltar, a gente vai voltar para o mesmo modelo que a gente saiu para repensar. Então, vamos ficar mais porque a gente não chegou à conclusão, né? Então, vamos continuar pensando. Só que aí a gente precisou fazer dinheiro e os nossos clientes estavam no Brasil. Então, foi meio que uma imposição da vida, se eu posso dizer assim, sabe? Da situação. E aí a gente começou a fazer testes, né? E aí acho que o Fernando, curioso e pesquisador que pode, acho que, continuar respondendo. A gente começou, acho que uma das inspirações, acho que foram duas grandes inspirações. Uma foi o COP, que já era virtual e era com os Libertadoras, então foi meio que que legal esse negócio, como é que faz? E aí as pessoas que estavam conduzindo, é assim que faz. E assim, o Jim Best, por exemplo, que é um dos caras que estava no COP, a gente teve encontro com ele para ele mostrar Zoom, como é que funciona e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente aprendeu muito com essa galera, e a outra inspiração foi a IAF. A gente estava aqui no Canadá, a conferência deles das Américas ia ser no Canadá, aí eu assumi lá um comitê de programação, eu era uma das pessoas, não era o coordenador, eu estava lá participando, e foi tudo feito virtual, porque o Canadá é gigantesco, né, cara? É a mesma coisa que querer juntar o pessoal de Porto Alegre e Manaus o tempo todo, não dá. Então, tem que ter um jeito de fazer virtual. E aí foi tudo feito virtual, também usando tecnologia. E aí, olhando essas duas coisas, falou, cara, dá para fazer muita coisa, cara, vamos começar a organizar isso aqui. E a gente começou a fazer uns testes nossos, era um curso de facilitação online, tinha 3, 4 pessoas na primeira turma. Aí fizemos a segunda turma, com mais meia dúzia de amigos e 2 convidados, e aí foi indo, a gente foi pegando a manha e foi vendo que dava para fazer muita coisa. E aí a gente foi também começando a oferecer para alguns clientes que torciam o nariz no começo e tal, e foi indo, acho que foi meio que teste. E, ao mesmo tempo que a gente foi testando, fomos aprendendo e fomos estudando. Então, a gente fez junto, cara, Não, esse eu fiz separado, né? Eu fiz o curso com o pessoal da Grove, que eram 5 dias, então eu fui lá aprender com os caras. Então, assim, a gente foi estudando e praticando e vendo o que acontecia. Então, assim, dores teve essa de como é que a gente sobrevive usando esse meio, que era estranho no começo. E a delícia foi que, rapidamente, a gente começou a ver que, cara, dá para fazer muita coisa. E aí foi mais tranquilo, né? Tendo essas pessoas que nos ajudaram a caminhar no começo. E aí aquele novo impulso, né? Já que a gente aprendeu uma opção de coisa, vamos continuar repassando isso, porque, cara, tem um outro mundo chegando aí que vai ser muito interessante para quem está no Brasil. Eu sou um pouco menos tecnológica, né, que o Fernando. E aí eu posso dizer que, para mim, quando virou a chavinha e aí a gente olhou e falou, cara, vamos investir nisso, em fazer um curso, ensinar isso tudo que a gente está aprendendo, foi quando eu fiz um curso de constelação sistêmica online. E eu já tinha feito no Brasil várias constelações, e aí eu me inscrevi assim, será que esse negócio vai funcionar? Né? Isso foi, acho que, em 2015. E eu olhei e falei, cara, não tem essa barreira, as pessoas não têm essa barreira, né? Nós estamos aqui.
E aí, o outro ponto foi de sentir essa proximidade com Keith, com Harry, com várias outras pessoas da comunidade internacional, e de nunca via pessoa. Foram anos de você ter uma convivência virtual. Então, para mim, o que é importante, mais do que a tecnologia, é o como eu me relaciono e como eu dialogo com as pessoas. E quando eu percebi que o virtual não era uma barreira para isso, aí tudo bem, você vai pondo umas camadas de tecnologia ali, mas não perde a conexão. Você está aqui, eu estou te vendo, a gente está conversando, parece que a gente está numa sala juntos. Né? Então, para mim, isso, olhei e falei, opa, dá para a gente expandir aquilo que era menor, porque antes eu tinha que me locomover para encontrar alguém, agora não. Né? A gente está no Canadá, vocês estão no Brasil, a gente está junto. Então, para mim, isso é incrível. Sensacional, gente, sensacional. Mas faz falta, né? O presencial faz falta. O bom é ter os dois, né? Daqui a pouco a gente vai voltar a ter os dois, vai ser divertido. Para a gente que conheceu, pelo menos boa parte aqui das pessoas, me incluindo, é claro, que conheceu as estruturas no virtual, eu nem imagino como seja no presencial. Eu acho que deve ser fantástica, né? É outra vibe. Tá bom, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a você, Walter. Valeu. Muito bem. Valeu. Vamos lá. Cida, Clara, Crismere e Kátia. C4K. Quem vem? Fala o nome para facilitar a vida do Bidar. Acho que esse sou eu, né? Cristina, Clara, C4K. Tá bom. Por que a Cristina não aparece aqui na frente para mim? Ela estava falando agora. É a Cristina? Pronto, já botar. Obrigado. Agora apareci. Obrigado. Não, agora alguém... O Arnaldo fica falando, não, porque o Bidar vai fazer... Eu tô. Bidar, vamos lá. Você eu tô pondo spotlight, você cuida do tempo, tá bom? Vamos aí. Vamos lá, agora, Cristina. devidamente aqui no trio, que bom que eu os encontro também. A gente teve algumas perguntas aqui, mas acabamos escolhendo essa aqui. Considerando que em algum momento a gente possa vir a ter um híbrido com presencial e online, o que a gente queria saber é como aplicar, então, esse modelo, as estruturas libertadoras, num modelo híbrido, que vocês já não tiveram essa experiência. A gente não teve essa experiência de modelo híbrido, não, né? Não. Mas a gente já está pesquisando bastante, porque é um caminho, e a única coisa que me vem à cabeça, assim, de bate-pronto, é essa questão do tempo. Porque quando o Walter estava falando de fazer as estruturas no presencial, ela tem um timing. Até o que está lá no site, então, é muito do presencial. Quando a gente traz para o virtual, a gente diminui um pouco o tempo e traz um pouco mais de um ritmo, né? Um pouco mais rápido, porque o virtual ele chama para isso. Se eu tenho pessoas virtuais, é isso que eu estou entendendo do híbrido, né? Pessoas virtuais e pessoas na sala, o que eu vou ter que desenhar e tomar conta é desse tempo, porque o tempo no presencial é um e o tempo no virtual é outro. Né? Aí a gente já pensou em algumas soluções, aí o Fernando pode complementar, mas eu acho, eu traria essa atenção para o tempo. Compilou, né, umas dicas, né, Carol? O ritmo é o grande lance do híbrido, né? Os ritmos são muito diferentes e tem coisas boas e coisas ruins dos dois lados. Então, por exemplo, duas dicas acho que dá para fazer. Se você tem gente virtual nesse grupo, ou pessoas remotas, vamos falar que o pessoal está remoto, eles não estão na mesma sala, é de você ter alguém na sala sendo um parceiro de quem está remoto. Aí, lógico, vai entrar na questão, aí orçamento é uma limitação, né? Mas imagina a possibilidade de você, Cristina, estar na sala com um computador com você, sendo que eu estou lá. Então, você é minha parceira na sala. Eu estou remoto, você está presencial, e você é meu pescoço e pernas e braços ali. Tá. Então, você me inclui nessa história e você pode até transitar. Então, se você pensar na sala de aula, por exemplo, você pode ter um aluno que está remoto, um aluno presencial, e esse aluno que está remoto, ele pode passear pela sala se alguém estiver levando ele.
Essa é uma dica, é ter esse parceiro para equalizar o tempo. A outra dica é de se alguém está remoto, toda a documentação tem que ser digital, porque aí eu consigo escrever também e ler o que você está escrevendo lá. Você imagina um grupo ali escrevendo num flipchart, como é que eu vou ver o que aquele grupo está escrevendo, como é que eu contribuir? Então, se todo mundo está usando ferramentas digitais, facilita a vida. Aí, de novo, entra em infraestrutura, né? Se vai dar para fazer ou não. E acho que a outra coisa é incluir sempre. Sempre que você puder incluir o remoto no presencial, dar mais espaço para essas pessoas é fundamental, porque elas são rapidamente excluídas, por conta da rapidez do presencial ali. É verdade. Fala, Carol. Não, em vez do flipchart, a gente vai começar a usar o laptop, né? Ou celular. Ou celular, mas enfim, assim, então eu tenho o meu grupo trabalhando com alguém que está remoto e a gente está usando um Google Docs, todo mundo junto aqui, outro grupo para outro pequeno grupo ali fazendo a mesma coisa, e acho que a gente vai substituir um pouco o nosso querido flipchart vai continuar usando, né, as ferramentas virtuais. E acho que uma coisa que já está... Para incluir, exatamente. Para incluir. Então, nessa história de incluir, uma coisa que está rolando aqui, o pessoal já está começando a perceber que, assim, não é o melhor dos mundos, não. É ruim. Ele não funciona bem. Cada evento tem que ser desenhado no detalhe para incluir todo mundo. Então, uma tendência qual é? É usar o pessoal que está remoto num pedaço do trabalho. Então, você tem um evento de um dia presencial e você vai incluir quem está remoto, faz um bloco para aquilo. Não pega os caras para participar 8 horas, que vai ser terrível para eles e para o próprio grupo presencial. Vai ficar ruim para os dois. Aí, se você bloca, por exemplo, um segmento de 1h30, 2 horas, para trabalhar com aquele pessoal remoto, você consegue fazer bem e aí encerra esse pedaço híbrido e volta para o presencial. Então, o pessoal está começando a perceber aqui na América do Norte de que assim, o híbrido é legal, pero no mútil. Usa com moderação, usa quando precisa. Por que esses caras remotos têm que estar aqui? Eles têm que estar aqui porque só eles têm determinada informação. Legal, então vamos fazer um bloco para pegar isso deles. Eles precisam estar aqui no resto? Não, então deixa os caras fora. Sabe, ter esse desenho um pouco mais estruturado para fazer com qualidade, porque ele funciona, é custoso em termos de grana, de infraestrutura e de energia das pessoas. Ficar incluindo as pessoas que estão longe é chato. Então, assim, usa o tempo que precisa e para de usar quando não precisa. Agora, o que eu participo que tem aqui, que eu acho interessante, que é híbrido, e já é híbrido há um tempo, porque o Canadá, como o Fernando falou, é grande e a gente mora na área rural. Então, tem uma reunião que é de todas as escolas do distrito aqui, que é grande. Então, só que aí, de novo, tem o negócio da estrutura. Então, tem um telão com toda a galera que está no Zoom, e tem um olho de peixe que está olhando para todo mundo que está na sala, cada pessoa tem um microfone, então você consegue ouvir todo mundo, e aí eles fazem a reunião de uma forma que eles incluem todo mundo. Realmente, assim, essa estrutura ajuda muito, porque você tem... A câmera é olho de peixe. Direcional, enfim, você vê todo mundo, você vê o telão, você vê as pessoas que querem falar, e aí tem os acordos de quem quer falar que está na tela, enfim, eu acho que funciona quando você tem também muita estrutura, né? Ajuda. Esse cuidado com a inclusão, né? Quem está distante vai ser excluído rapidamente, se não cuidar. Por isso que é importante dar foco. Essas reuniões que a Carol está falando, dura o quê, Carol? 1h30, né? 1 hora? 2 horas, Chanel. Galera, legal. Vamos para o próximo, Cristina. Brigadão. Muito bom, muito obrigada. Vamos para o próximo. É legal, só uma parte rápida aqui nessa questão, uma experiência que eu e a Marjane tivemos recentemente. Eu acho que nós, no Brasil, vamos passar muito por isso, porque parte das empresas vão voltar, parte vai ficar remoto. Só para complementar, o que a gente fez? Tinha em torno de 15% do grupo que estava no local e todo o restante fora. Então, e nenhum de nós ia para lá, porque a gente não tomou vacina, essas coisas todas. Resumindo, o que a gente fez? Tratou todos como se estivessem remotos. Mesmo quem estava lá. Então, a gente dividia o grupo, a gente assim, marcou quem estava junto lá e não deixava eles no mesmo grupo, distribuiu. Sim, não é o ideal, mas foi a ferramenta que a gente encontrou para lidar com a situação. Achei legal compartilhar, porque talvez muitos de nós aqui comecem a passar por isso. Tema para o próximo cada desenho vai ser um. Tema para o próximo COP. Questão de ordem. O próximo grupo, a próxima pergunta.
Muito bem. Fátima Alex, Cristiane Mazeiro, Giovanni e Valéria Andrade. Quem é que vem? Diga o nome para Rafa Pimpão. Giovanni. Então, vamos lá. Vocês comentaram que teve clientes que torceu o nariz, uma certa resistência com relação às ELs, mas... Não, só um segundo, Rafa, é o Giovanni, isso. Senhor, perdão. Então tá. Como que vocês percebem a aceitação das organizações, das ELs nas organizações, no mundo corporativo? Coloquei, Rafa. Fala de me novo, ouvir? por favor. Tá. Como que vocês percebem a aceitação das ELs dentro das organizações, do modo geral? O que eu acho assim quando você mostra um desenho para algum cliente, você não precisa falar o que é. Você fala assim, ó, a gente vai fazer aqui uma atividade que vai chegar nesse resultado, e daqui a gente vai fazer isso, que vai chegar nisso, e daqui a gente fala muito mais, não no detalhe da atividade, mas sim no qual que é o resultado que a gente espera, por exemplo, em cada bloco ou em cada momento. E aí depois, ao longo às vezes, mas o que é isso? A pessoa fica curiosa, né? Ou alguma coisa assim. E aí a gente fala, mas assim, é sempre legal de trazer a fonte. Mas talvez numa primeira conversa, você não precisa ficar falando, a gente nunca fala da atividade em si, a gente fala mais do geral. Isso é uma das coisas, né? Eu estava rindo aqui, Carol, que eu estava lembrando do cardápio. Do McDonald's 1, 2, 3, 4, 5, lembra? Mas assim, que tem a abordagem, né, Carol? Que isso independe de EL ou não. Eu acho que as organizações é um espaço super interessante, né? E lógico que cada organização tem um axé, né? Você vai na Porto Seguro é um axé, vai na Bradesco é outro axé, na Unilever, enfim. Mas, a grosso modo, eu acho que quando uma empresa está contratando um serviço de consultoria e tal, ele está comprando resultado. O método, meu amigo, se vira. Se eu soubesse fazer, eu não te chamava para essa reunião. A grosso modo, acho que é isso. E aí tem os casos de cliente, a gente teve muitas histórias, a gente fazia umas atividades experienciais que eram muito legais. E aí tinha cliente que ligava para a gente, eu queria contratar um GPX. A gente falou, cara, tu não ligou para a pizzaria, tu ligou para uma consultoria. Então me diga por que você quer essa tal dessa atividade, o que você entendeu dela, né? E aí começava uma conversa. E aí acho que eu e a Carol, a gente fazia um trabalho super legal de chutar a canela. Então esse era o meu papel, óbvio. Eu fazia umas perguntas bem mal criadas para clientes, que no mundo corporativo acho que de vez em quando funciona, chutar um pouco o pau na barraca, e aí a Carol dava uma consertada depois. Né? Mas assim, de trazer para o cliente um pouco de saculeio, de falar, cara, o que você quer? Para que você quer pegar 100 nego, tirar do trabalho, botar naquele hotel para ficar de conversa? Me diga. Eu quero isso. Por quê? E aí espremer para saber realmente qual é o propósito daquilo, para fazer um negócio que vai dar resultado. Então, quando a gente fazia isso com o cliente, às vezes a gente perdia um evento de 100 pessoas e fazia uma reunião de 3 horas com 15. Financeiramente, para a gente era pior, mas em termos de resultado que a gente entregava, era muito maior. Então, quando a gente criou essa forma de trabalhar, a gente meio que se especializou nisso, porque quando a gente vende evento experiencial, é muito difícil de tangibilizar o resultado. E principalmente se você não tem clareza do que você quer. Então, com as estruturas é a mesma coisa. O que nos ajuda com as estruturas, e eu acho que ajuda o trabalho com a empresa, é que cada estrutura te dá um resultado específico, é para trabalhar aquilo. Então, quando você faz, que nem a Carol estava falando, de tentar entender o que é, e mostrar, falar, com essa conversa aqui, a gente vai chegar nesse ponto, é isso que eu estou precisando? Mas não é mais ou menos isso. Aí, e se fizer para cá, se fizer para lá? Aí você vai montando com ele, sem falar que aquele estrutura libertador, ele vai percebendo que ele vai chegar em algum resultado com aquilo. E ele vai entendendo a dinâmica da coisa. Então, tem casos, até os casos mais extremos, onde o próprio cliente conduz a estrutura. A gente só mostrou para ele que daqui para lá faz assim e você chega nesse resultado. E aí, quando eles veem isso, eles não estão vendo a estrutura libertadora, eles estão vendo o resultado. Então, acho que isso é o que tem que sublinhar nessa resposta. A gente vende resultado, cara, e as estruturas libertadoras nos ajudam a chegar lá rápido e de uma forma simples. Então, acaba que vende, né?
Uma vez o Fernando fez uma coisa que eu achei incrível, assim, tinham 3 pessoas do RH e falando, mas por que isso? Porque, sabe, meio aquela coisa de, tipo, meio que duvidando daquilo que a gente estava falando. Aí ele falou, então vamos fazer um troika aqui. Em vez de fazer 30 minutos, fez só uma pessoa e fez o troika acontecer ali em 10 minutos. Aí a pessoa parou e falou, opa, nossa, esse negócio é legal, o que é isso? Falou, então, isso são estruturas libertadoras e a gente vai fazer a nossa agenda baseada nisso. Nossa, vamos mesmo. Então, às vezes, as pessoas também precisam experimentar. Eu acho que, assim como as atividades experienciais que a gente fazia, que era difícil de explicar o que era aquilo, as estruturas também é difícil de explicar. Então, muitas vezes, você pegar e fazer algo rapidinho ali na reunião, a pessoa entende do que você está falando. Legal. Falar em algo rapidinho, eu vou perguntar para o meu amigo Arnaldo quantos grupos faltam. Giovanni, brigadão. Giovanni. Quantos grupos faltam, Arnaldo? 4. Oi? Faltam 4? Não. 3? Não. Ele não me espera responder e sai chutando. Não. Olha, estamos no tempo, Bidar. Relaxa. Então beleza. Então você chama aí o próximo grupo. Isso, gente, um pedido para vocês. Eu vou falar aqui o nome do grupo. Espera estar aqui no Spotlight para fazer a pergunta, beleza? Legal que eu estou falando isso só no penúltimo grupo, entendeu, Bidar? Mas pelo menos dá tempo. Próximo grupo agora é Achala, Eliana, Maria Lúcia e Rosa Maria. Quem é que vem? Fala o nome, espera estar no Spotlight, por favor. Eu falo, eu posso fazer a pergunta. Só um segundinho. Maria Lúcia. Fica aquele momento. Lá vem Ana Lúcia. E lá vem ela. Vem para cá, vem para cá. Isso. Queridos, saudades, viu, dos dois. Saudades. A pergunta é para a mãe, né? Que foi elogiada logo no início, aí nos inspirou a perguntar para você. A mãe é expert em estruturas libertadoras, né? E criação de filhos. O que foi incorporado no modelo de mãe, depois que vocês compreenderam e passaram a usar muito mais fortemente as estruturas? O que foi incorporado, né? O que ajudou? As mães estão curiosas, né, para essa resposta. O W3, né, Carol? O W3 é um básico, mas nossa, incrível essa pergunta. Eu fiquei pensando um pouco mais assim, não só na estrutura em si ou na conversa em si, que o W3 é um debriefing, basicamente, né, que a gente fazia até lá atrás com as atividades experienciais. Mas eu acho que é muito mais qual a estrutura que eu estou dando para que essa criança, né, agora já tem um que está adulto e uma criança, para que essa pessoa possa seguir o seu caminho. Estruturas libertadoras, assim, e às vezes eu me pego, assim, o quanto que eu estou controlando enquanto mãe, porque a gente controla mesmo, né, cara? Como é difícil essa história de ser mãe ou de criar filho, né? Mas eu acho que é isso que eu fico pensando, qual é a estrutura que eu estou dando para que ele possa seguir a sua vida de forma na qual eu não estou controlando, ou não estou colocando as minhas expectativas nisso. Uhum. Né? Então, quando eu coloco uma estrutura, dou uma estrutura, um suporte, eu estou controlando? Ou estou só dando suporte? Eu acho que eu me faço muito essa pergunta. Não sei se fez sentido. Então... Muito bom. Fernando, quer complementar alguma coisa? Você que também está ali do lado, vendo, né? Eu falo... Sendo mãe muitas vezes, e ela também sendo pai algumas vezes, né? Porque o nosso filho mais velho, ele está naquele momento de meio que escolher carreira, né? Eu acho que é uma coisa que acontece ali na faixa dos seus 17 para 19 anos. Ele está com 19 agora, né?
E aí, volta e meia, eu falo para ele, cara, vai tranquilo, porque eu e tua mãe, até hoje a gente não descobriu muito bem o que a gente faz, a gente vai fazendo uma opção de coisa legal no caminho aí, vai dando certo. Então, não se estressa com isso, não, porque as coisas vão mudando e você vai se adaptando. Então, acho que dá essa... como é que o Keith fala, cara? É precisamente dúbio, né? Muito bom. Vai, mas não se estressa muito. Eu acho que nesse último ano, o Matheus, ele está com 19 agora, ele passou por um momento muito difícil. E foi algo que aconteceu para ele. E a mãe, não sei os pais, né? Mas às vezes a gente tenta entrar na frente, né? Tipo, vem em mim, né? Deixa eu proteger meu filho. E aí eu tive que olhar e falar, não, essa história é dele. E sair da frente e ir para trás, mas, de certa forma, ser uma fortaleza para ele. Uhum. E aí que me veio essa reflexão dessa estrutura, né? Desse apoio, desse suporte. O que posso dar para que ele possa ir? Eu tive uma conversa com ele linda sobre isso. Acho que esse foi um momento mágico na nossa vida. Excelente fechamento aí, essa... Obrigada. Muito legal, brigadão. Obrigado, Maria Lúcia. Grande Arnaldo. Cá estou. Vamos lá para o último grupo, para encerrar com chave de ouro. Não é o último, é o penúltimo. Marcos, eu te enganei. Vamos lá, penúltimo grupo agora sim. Jefferson, Paulo Campos e Sara Cecim. Quem vem? Vou eu. Paulo Campos. Nossa, só tem locutor aqui hoje. Primeiro queria dizer a guerra das vozes. Vozes maravilhosas. Eu queria dizer que eu sou fã de vocês, queria mandar um beijo para meu pai, para minha mãe, para todo mundo que está me assistindo. É tipo o show da Xuxa, quem não sabe, era uma loirinha da década de 80. E eu queria aqui fazer as 3 perguntas que a gente bolou, as 3 já foram respondidas por vocês. Então, eu vou fazer um mix aqui, que é o seguinte, qual o principal diferenciador das estruturas libertadoras quando a gente tenta explicar para os nossos filhos? Explicar o quê para o nosso filho? É difícil explicar para o filho as coisas. Para que a gente usa estruturas libertadoras? No fundo, acho que quando a gente tenta explicar para os nossos filhos o que a gente faz, né, e eles veem a gente fazendo volta e meia, a gente ajuda as pessoas a conversar. Então, acho que o grande barato das estruturas, eu acho que é um diferencial. Acho que até foi uma ponta que o Bidart trouxe no... Por que o Celebrity interviu em uma estrutura libertadora, porque parece mais um bate-papo, né? Eu acho que a resposta para essa pergunta e o que você trouxe, Paulo, é a métrica, é a simplicidade. É assim que faz. Passa 1, 2, 3, 4 e 5, tanto tempo, quantas pessoas. Porque, para quem trabalha com grupos, você sabe, você pode fazer de milhões de formas, né? Qual é o resultado que vai dar? Muitas vezes a gente não sabe. Então, acho que quando a gente encontrou as estruturas, foi a primeira vez que a gente viu um método que te leva para esse pedacinho pequenininho, onde você consegue entender aquele passo e ver o resultado ali. Se você está no nível mais para cima, já começa a ficar meio difuso, né? Então, acho que quando a gente explica as estruturas libertadoras para alguém, a gente tem que trazer... esse bloquinho aqui serve para isso, tem esses passos. É super simples de fazer. Agora, o simples, muitas vezes, pode parecer simplório, né? Falar, então é só isso? Não é só isso, é coisa pra caramba. Faz só esse pedacinho aqui para você ver. Então, acho que o que a gente explica para os nossos filhos é um pouco isso, né, cara? O mais importante na nossa vida é aprender a conversar. E quando a gente está em grupo, seja a nossa família um grupo maior, a gente tem que dar voz para todo mundo, a gente tem que ouvir a todos, a gente tem que incluir o maior número possível de pessoas. Né? Acho que é meio por aí. Eu fiquei pensando exatamente nisso. A gente tem o Matheus com 19 e o Miguel com 11. O Miguel é pequenininho e brabo, o Matheus está super forte e é mais tranquilão, só que pega no pé do Miguel, como todo irmão pega no pé de todo irmão. Mas
são forças muito diferentes. Então, eu acho que é como incluir a fala de cada um. E como fazer, não só incluir, como que tenha valor, que um escute o outro e que dê valor para aquilo que está ouvindo ou para o que está falando, né? Então, eu vejo isso nas estruturas com eles. Obrigado pelas respostas. E para quem quiser, em outubro tem mais uma imersão aí, né? Sempre às sextas-feiras à tarde, né? Já faz o merchandising. Momento Valeu. merchan. Obrigado. Jabá do Paulo Campos. E agora sim, o grupo da Sala 9, Carla, Gil e Lena. Quem é que vem? Lena! Muito bem, Lena, bem-vinda. Bom, já não tem muita pergunta para fazer, então eu fiz um mix aqui do que a gente conversou, porque tudo já foi. Então, agora é algo bem pessoal. Desse encontro da caverna com a escalada, do autoconhecimento com autodesenvolvimento, e daí extrapolando para o desenvolvimento de muita gente, com as ELs, né, que já é um sucesso, a gente está vendo o sucesso desse grupo com as ELs. Qual é o próximo sonho deste casal? É uma boa pergunta. Ótima pergunta. O que eu diria... Vai, Carol, eu estou pensando um pouquinho ainda. Eu tenho indícios. Quando a gente não sabe a resposta, ele me joga primeiro. Porque aí eu falo qualquer coisa, ele pensa, depois ele elabora. Eu acho que tem uma coisa do olhar qual é a próxima onda, né? O que tá por vir e nunca tá assim, tipo, afogado e sem conseguir ver. Se manter, talvez, né, com água, pelo menos abaixo do pescoço, para que você possa ver qual é a próxima onda e estar preparado para ela. E eu acho que eu tenho para mim, o que me move na vida é o autoconhecimento e meu autodesenvolvimento, e acredito que se eu consigo passar isso para as pessoas, é a minha missão de vida. Então, para mim, o meu sonho é que eu possa olhar o que está por vir para eu poder estar preparada e preparar as pessoas que vierem, né? Que vierem ao meu encontro ou que tiverem esse caminho também, né? Então eu vejo muito assim. Eu acho que juntos realmente assim a gente vai conseguir fazer coisas muito melhores, né? Agora, em termos de sonho assim pessoal mesmo, meu sonho é ficar no Canadá, de verdade, e poder curtir com meu marido ali no lago e ficar, sabe, de bobeira aqui às vezes, e de tirar férias sendo férias, né? Não férias trabalho, mas só férias de vez em quando. Sabe, poder fazer os esportes que a gente gosta, que é caminhada, a gente rema muito aqui, é esqui, enfim, a gente continua no outdoor, né? Eu acho que isso é uma paixão que sempre foi, e eu pretendo fazer ela ter saúde para continuar. E curtindo com o Fernando, e vendo os moleques tomarem seu rumo. Fernando. Eu estava pensando numa parte mais profissional, assim, de business, né? Eu acho que os indícios que estão surgindo é de que o digital veio para ficar e tem dois mundos acontecendo, né? Um é da galera que ainda acha que vai ter o presencial do jeito que era e não vai, e uma galera que acha que tudo vai ser digital e também não vai, né? Então, esse espaço de diálogo, ele está acontecendo, e é muito interessante, pelo fato da gente estar conectado globalmente, a gente consegue ver indícios na Europa, que é um micromundo, na Ásia é outro micromundo, na América do Norte é outro micromundo, e no Brasil é outro micromundo. E aí, vendo esses 4 espaços assim, o que acontece é que tem muito trabalho para ser feito. Então, assim, o meu sonho mesmo para o próximo ano é continuar trabalhando com pessoas em diferentes lugares, para continuar aprendendo com esses diferentes grupos
e de uma forma saudável, porque o que pega também quando a gente começa a trabalhar globalmente é o horário de trabalho, né? Às vezes a gente tem que fazer um trabalho às 6 da manhã, às vezes às 9 da noite. Então, assim, o meu sonho é conseguir equalizar isso para trabalhar um horário relativamente normal e com essa possibilidade de também fazer trabalho presencial ao longo do caminho, não ficar só no virtual. De repente, um 60-40, talvez, não sei. Mas, idealmente, é a gente conseguir atender esses dois espaços que estão acontecendo, sabe? O pessoal querendo puxar de volta para o presencial, o pessoal querendo puxar para o virtual. Como é que a gente faz esse diálogo acontecer de uma forma saudável? Acho que essa é a palavra, saudável. Aí veio uma coisa para mim aqui, assim, que eu vou ter que falar. Cara, quanta gente puder tá todo mundo junto no Brasil, bora fazer um encontro dessa galera toda presencial e fazer como teve o Global Gathering lá em Seattle, a gente fazer o do Brasil e fazer, sei lá, 3 dias fazendo workshops e etc, assim, todos juntos, assim, isso é um sonho. Apoiado. Cata aqui um sonho, joga para o universo. A hora que der vai ser muito bom. Obrigada. Churrasco, chácara e torresmo, já tem. Nós já temos chácara e torresmo, gente, é só levar cerveja. Cintia Menegaso. Arnaldo leva cerveja. Estão todos convidados, com o maior carinho do mundo. Cabe lá, nossa turma, tem espaço para a gente estudar, dormir, ficar. Tá lá. E eu levo Tem geladeira? Tem freezer, tem geladeira, tem espaço para montar barraca, tem sim. Muito bem, gente. Aqui, acho que, engraçado, a gente estava trocando aqui, como sempre, ideia nos bastidores digitais e pensando em fazer uma pergunta que eu acho que a pergunta agora da Lena foi super legal e vai adequar bem. E é uma pergunta específica de Brasil, né? Como é que vocês percebem a expansão das estruturas libertadoras no Brasil, mas não só a expansão, falar da expansão em si, que eu acho que foi muito grande depois desse advento de ter que ir para o digital, mas mais ainda, o que vocês percebem que a gente, como povo, dada a nossa cultura, o que facilita para a gente a adoção de estruturas libertadoras e o que dificulta, dada a nossa cultura, a adoção de estruturas libertadoras? Essa é uma discussão antropológica que a gente tem sempre, né, cara? Essa é boa. Por exemplo, a palavra imprevisibilidade ou previsibilidade, essa palavra devia ser riscada do dicionário em português. O que é previsibilidade? Ninguém sabe no Brasil o que é isso. É um conceito abstrato. Vai, Carol. Não, o que eu ia falar assim é que, por exemplo, lá no início, quando eu comecei a olhar para as estruturas libertadoras, qual foi o meu primeiro pensamento? Isso é tudo muito estruturado e é coisa de gringo. Não vai dar certo no Brasil. A gente é muito da liberdade. E aí eu fui percebendo que esse equilíbrio entre estrutura e liberdade é que faz acontecer. Aqui, eles precisam da liberdade porque eles têm muita estrutura. E no Brasil, a gente tem muita liberdade e criatividade, mas a gente precisa de estrutura. Então, quando a estrutura das estruturas libertadoras ela chega, ela dá um boom de produtividade enorme, porque é a nossa falta. Uhum. Agora, se a gente ficar também só muito fechado nas estruturas, também a gente nem consegue, né? Mas assim, os gringos, eles podem cair para esse lado da estrutura. Eles perdem o sentir, o relacionamento, o diálogo, eles se fecham. Fica no cabeção. Né? E a gente não, a gente tem que, às vezes, ir para o cabeção, né? A gente é muito relacional. Então, eu acho que esse balanço e olhar para as estruturas libertadoras, olhar para a estrutura como algo que impulsiona, eu acho que é super importante para a cultura brasileira, para as pessoas. E o ponto fraco é esse excesso de criatividade e liberdade que a gente tem enquanto brasileiro. É só vocês olharem no que vocês fazem, né, cara? Já pega a estrutura, já monta com outro negócio, já junta para cá, bota o Guaraná dentro do uísque, aquelas coisas. Então, assim, às vezes a gente é tão livre que a gente até esquece a estrutura. Não é muito legal, funcionou, agora vamos fazer de outro jeito. Então, assim, às vezes ela se esfarela também, a estrutura. Por ela ser tão pequenininha e simples, às vezes ela se esfarela. E acho que esse é um risco que a gente corre enquanto brasileiro.
Quer ver? Ó, vou dar um exemplo bem prático, assim. O W3, né? What, so what, no what. Na pergunta do what, né? O que, se você for olhar na estrutura, eles perguntam quais os sentimentos que você teve. Para eles da América do Norte, faz muito sentido, porque o sentimento é o quê? Para brasileiro, ele permeia tudo. Então, a gente fez vários testes, a gente colocou no what, o sentimento, deu um mix, a gente separou o sentimento do what e do so what, a gente colocou no meio, a gente colocou já no so, a gente foi tentando colocar o sentimento em algum lugar, mas ele não cabe, porque o que eu sinto é que ele é maior e ele permeia, né? Então, se você for pensar que os norte-americanos colocam num box, a gente não consegue pôr o sentimento num box, né? Então, acho que essa é uma diferença, e que traz, assim, uma humanidade absurdamente maior, eu diria assim. A gente faz muito workshops, né, com europeus, com norte-americanos e com brasileiros. Brasileiro no primeiro dia já está assim, eu te amo. Norte-americanos, acaba o 5º módulo, eles falam, bye! Mas aí, voltando naquela palavrinha da previsibilidade, eu acho que a gente, enquanto brasileiro, está muito mais preparado para testar coisa e ver o que vai dar, porque a gente está fazendo isso desde que a gente nasceu, né, no Brasil. Então, por isso que as estruturas Libertadores, elas pegam uma atração grande, porque as pessoas vão lá e experimentam. Cara, testa uma aqui, testa uma ali, faz acolá, junta isso com aquilo. Então, tem mais balacobaco, sabe? Mais molejo para experimentar coisas. Tanto que foi no Brasil que aconteceu, né? O primeiro workshop de estrutura Libertadores foi no Brasil. E aí, quando os autores viram aquele calor, aquela energia acontecendo, falaram, cara, tem algo nesse negócio aí que a gente tem que realmente empacotar e publicar um livro. Porque eles tiveram dificuldade, né, de trabalhar com o grupo no Brasil. Não é que foi fácil. Por conta dessa história do brasileiro ser livre, do brasileiro ser criativo, do brasileiro ser relacional. E eles olharam e falaram, cara, o que a gente faz com esse grupo aqui? E quando eles viram que as estruturas funcionavam ali, falaram, bom, se funcionou com esse grupo, funciona com qualquer outro. Vai funcionar com qualquer um. Então, por isso que eles têm um carinho enorme pelo Brasil, né? Enfim, mas eu acho que é isso que o Fernando falou, eu concordo. Muito legal, muito legal. Falando de sentimento que vocês tanto tocaram agora, tem uma pessoa nesse grupo que eu acho que assim, todo mundo aqui do grupo ama desde o início, que é um cara que transborda sentimento, que ele vive dizendo que precisa despertar a criança dentro de cada adulto. Foi esse cara que idealizou esse grupo, esse encontro, perdão. Infelizmente, ele teve um compromisso de última hora, não pôde estar com a gente desde o início. Mestre Eduardo Nomura, muito bem-vindo, meu querido. Que bom que você chegou. Esse é o cara. Fala, mestre. Carol, assim, obrigado, né? Mas, assim, um fato de bastidores, né? Que é um tal do Arnaldo mandar coraçãozinho pro Marcos. Caraca, bicho, assim... Qual o problema? Eu chorei. Chorei, porque falou, ninguém me ama nesse grupo. Aí o Arnaldo... viu, né? O Nomura também, bastidores. Você não sabe o que a gente fez com o teu roteiro, cara. Mas roteiro é só para... Né, eu aprendi com o Fernando Carol, roteiro é só uma referência. Não, deu tudo certo. Bola contigo agora. Não, mas obrigado, Carol, pelo convite, né? Foi tão assim, despretensioso, né? A Carol me convidou e o Fernando, eu falei, deixa eu convidar eles, né? Acho que vai rolar, né? E rolou. E a gente preparou uma surpresa para vocês, agradecer o mestre Paulo Campos. Cadê o Paulo? O Paulo ajudou Tô aqui. A articular os bastidores para construir essa experiência aqui, né, Paulo? E é um pouco da história. Espera aí. Arrumem os lenços. Se tiver... Momento lenço. Tem muito lenço aí, né? Dê o som aí, Paulo, se tá tudo bem. Olá, um grande prazer estar aqui para falar
sobre a Carol e o Fernando. Eu tenho uma relação já de muitos anos com os dois, tanto profissionalmente como pessoalmente. Já se vão aí próximo de 30 anos. E o que falar, né, deles? Eu acho que a palavra que mais me vem à cabeça é a generosidade com que ambos compartilham seu conhecimento, a humanidade com que eles tratam todos os clientes e os parceiros. Então, tenho muito a agradecer a ambos por compartilharem esse conhecimento, e acho que tem tudo a ver, né, com as estruturas libertadoras, e já desde os seus autores tem essa questão também de compartilhar, de generosidade. Então, muito obrigado, Fernando e Carol, e espero aí que o nosso caminho continue juntos por muitos mais anos. E parabéns aí por terem trazido essa modalidade nova, né, as estruturas libertadoras para o Brasil. Grande abraço, sucesso. Olá, como resumir em palavras tantos aprendizados e vivências, experiências incríveis com Fernando e Carol e Fernando? Só tenho a agradecer e dizer que tamo junto. Forte abraço, beijos e até a próxima. Vai aqui minha gratidão eterna para essa wise crowd das estruturas libertadoras no Brasil. Toda semana fazendo esse shift and share de toda essa panarquia que são as estruturas libertadoras e gerando cada vez mais generative relationships. Meu hard scene and respect por Carol e Fernando por nos apresentarem e nos guiarem nesse caminho. Keep good walking! Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Campos. É muito legal falar sobre a Carol e o Fernando. Conheço eles mais de 13 anos, estava olhando aqui as minhas anotações. É muito tempo que a gente se conhece. E o Fernando e a Carol sempre foram para mim referências na facilitação. E quando eu encontrei as estruturas libertadoras por intermédio do Fernando, tinha um dia que ele foi para São Paulo, a gente acabou jantando, batendo um papo. E ao conhecer as estruturas libertadoras, eu percebi o quanto de potencialidade isso podia trazer para a minha vida como professor, como facilitador. Então, muito legal estar aqui. Nesses últimos 4 anos, tenho trabalhado regularmente com o Fernando e com a Carol, e sempre uma oportunidade de revisitar alguns conceitos, de aprender mais, porque uma marca dessa dupla é a generosidade. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade de deixar esse meu recado, esse meu registro para essa dupla do norte, como eu costumo dizer. Um beijo para vocês aí, obrigado. Mestre, vocês criaram tantas emoções para a gente. Agora é hora da gente criar emoção para vocês. Obrigado. Valeu, galera! Uhul! Nossa, muito legal, namorar. Muito bem, gente. Queria convidar todo mundo a voltar a ver para a visão de galeria. Vamos lá. Muito legal. Perguntinha. Fernando e Carol, curtiram? Nossa, muito. Muito, muito, muito. Galera, geral aqui, aproveitando que quem vai tirar foto, assim, quem curtiu, fica assim que nem maluco, sacode cabeça, mão, abre o microfone, faz barulho. Quem gostou faz barulho. Vamos lá, galera! Show de bola! Show de bola! Só para registrar, Rafaela Pimpão, por favor, 17 horas, declare encerrada a sessão oficial. Vai lá, Rafinha! Grupo britânico, cara. Declaro encerrada a nossa sessão de hoje e sentindo toda essa vibração assim de amor e gratidão
E principalmente, assim, essa palavra, né, que uma das pessoas trouxe, que é a generosidade, é a palavra que nasce, né, é a essência mesmo das estruturas libertadoras e que Carol e Fernando transferem pra gente, que a gente transborda aqui no nosso grupo, nos nossos encontros. Então, vamos curtir aqui esse momento, gente. Agora tá livre, leve e solto pra gente fazer o que No quiser. ingresso de vocês, dava direito a mais meia hora de bate-papo, quem quiser, já está encerrado. Então, Obrigado. a gente fica por aqui mais um pouquinho. Arnaldo, Rafinha, Nomura, obrigado, hein? Depois do 43º protótipo do vídeo saiu, né, Arnaldo? Foi boa, Muito legal. Muito legal. Legal, Acho que o Eduardo. legal agora, assim, só seguindo o nosso protocolo do rodeio do Cabrito, acho legal, assim, quem participou, quiser dar um feedback, quiser, assim, compartilhar um pouquinho agora é o momento. O que achou da sessão, o que achou do flow da sessão, da organização, enfim. Sintam-se à vontade para verbalizar. Começar, que eu vou ter que sair, que hoje eu estou meio derrubada. Gente, mas a gente... É nessas horas que a gente percebe a magia das estruturas. Porque, você vê, a comemoração é de um grupo que pratica, que estudou, ou que chegou, e a gente só fala nisso, tal. Mas quando a gente está nela, gente, a gente não percebe, a gente só vê o resultado, a gente só sente. Quero dar parabéns para vocês. Essa celebração, ela realmente foi sentida aqui no coração, aqui, sentida nas minhas emoções. E foi muito especial, muito legal. E o flow foi muito leve, gente, muito gostoso. E realmente muita gratidão a esse grupo, a Carol, ao Fernando, por serem tão motivadores, tão exemplo. E a gente, eu pelo menos, né, descobri as estruturas, e é o que a Carol falou, né? Mindset, a gente realmente muda. E aí faz muito sentido para a vida pessoal da gente, naturalmente a gente semeia isso por tudo onde passa. Muito obrigada, viu? Amei o COP de hoje. Como sempre, né? Mas amei muito. Parabéns. Acho bonito a celebração e comemorar assim essa ideia tão valorosa, tão bonita de juntar as pessoas de uma forma simples e cada semana vai se autogerenciando e vai chegando coisas criativas, bacanas, que a gente se sente desenvolvendo. E é como se cada semana eu vou tirando tudo da agenda para encontrar vocês, coisas pessoais, eu falo, não, sexta-feira não. E esse um ano, trazer os personagens principais de onde está nascendo tudo isso, nascendo e se reproduzindo. Então, parabéns pela celebração, parabéns por honrar as origens, já que a Carol fez sistêmica, então, que possamos honrar de onde vem esse grupo, de onde ele se formou e o que ele está trazendo para todos nós. Minha gratidão. Eu percebo, assim, Carol, Nomura, Arnaldo, Fernando, eu percebo que esse grupo é a própria instanciação da estrutura libertadora. Ele é uma instância, ele é uma estrutura libertadora viva, né? Eu percebo muito isso e quero agradecer por fazer parte desse movimento, né? É um movimento, assim, muito único, né? Eu participo do MOL também, e eu vejo que é uma coesão muito grande, uma frequência muito coesa entre as pessoas. Ver um milagre, sabe? Assim, quero dizer para vocês. Então, vamos continuar, porque é muito especial fazer parte. Muito obrigada.
Bem, eu estou no grupo há pouco tempo. Oi? Não sei se a minha conexão foi para o espaço. Mas, enfim, eu quero dizer para vocês que é uma alegria pertencer a esse grupo. A imersão nas ELs ainda vai acontecer, mas aqui a gente já tem a possibilidade de estar imerso e... Oi? Não tenho Estamos te ouvindo certeza. bem. Ah, ok. Beleza, é porque vocês estavam meio assim flutuando. Então, é dizer Não, mas isso que... é verdade. Isso também está acontecendo. Ótimo, então está tudo certo. Está tudo certo. Então, eu quero agradecer pela possibilidade de estar aqui com vocês e dizer que, para mim, a marcação, esse sentimento, essa percepção de que eu não vi o tempo passar, é que dá essa percepção de que o trabalho aconteceu, fluiu, o estar em flow do Csikszentmihalyi, exatamente a experimentar isso. Então, muito obrigada aos organizadores e Carol e Fernando, é sempre uma delícia, enriquecedor ouvir vocês. Eu montei um monte de coisas que vou incorporando. Então, muito obrigada, pessoal. Pessoal, eu não fiz a turma de imersão, mas fiz uma das turmas, participei de uma das turmas de facilitação online, mais ou menos um ano atrás, e acompanho algumas coisas do grupo e não tinha participado de uma sessão ainda assim ao vivo, né? E foi muito legal, muito bom ver Fernando e Carol novamente, muito bom reencontrar o Paulo, que participou da equipe de facilitação da turma que eu participei como aluno. E assim, apesar de não conhecer a maior parte das pessoas aqui, me senti em casa, que é como é natural, né? E muito bom, muito legal reviver esse clima de generosidade, de troca e essa profundidade assim tão bonita das estruturas libertadoras. Muito legal e assim, vida longa, né? Um abraço para todos. E apareça mais vezes ao vivo, Jefferson. Muito bem-vindo. Com certeza. Já vou assim abrir o espaço na agenda sexta-feira. Falaram aqui que abre mão de compromisso pessoal. O problema é quando você começa a abrir mão de compromisso profissional, que eu já vi gente fazendo também para estar aqui às sextas-feiras, aí o negócio fica feio. Mais alguém, gente? Assim, Fernando, Carol, vocês estão vendo aqui, eu não sei se vocês têm a dimensão exata disso, 45º COPSEX. Cara, isso é um legado. Uou. Legado de vocês. Obrigado. Obrigado. Aconteceu, né, Arnaldo? Que a gente acabou roubando a sexta-feira do curso, né? Que era o dia que a gente tinha bloqueado, né? Acho que foi saiu baratíssimo esse curso, cara. Porque era até só uma sexta-feira, já tem mais um ano de sextas-feiras de graça, né? Não, maravilhoso, maravilhoso. Foi tão inusitado, assim, né? A motivação para a gente, precisamos praticar, vamos praticar, né? E como a gente tinha bloqueado as sextas, né, Carol, por conta do curso, vamos fazer mais um encontro, mais um, e foi assim, né? Foi acontecendo, né? Eu torço sempre, Nomura, para a gente vencer qualquer tipo de acomodação e incluir e encontrar uma plataforma que nos permita estar todo mundo lá sem escassez, né? Então, essa história que acaba acontecendo, não, mas o WhatsApp é tão legal, eu estou tão acostumado. Legal, caramba, só pode 256 no grupo, pô. Tem gente ficando de fora, que poderia estar dentro, que poderia estar com a gente. Então, eu torço muito sempre que o próximo passo, ano 2, seja a gente encontrar uma plataforma, um lugar onde a gente possa ser
500 divididos em grupos de interesses. Ah, não, eu quero fazer um grupo só do Shift and Share. Tá bom, faz um grupo, cria aí. Então, esse é o meu desejo mais profundo aí do momento, né? Para a continuidade. Que eu sei que é do Fernando também. Não sei se expresso desse jeito aí que eu falei, mas o Fernando tem sempre colocado pilha nessa direção também. Você também, Nomura já apareceu com um protótipo bem legal lá do pessoal de Brasília. O que é legal, Marcos, acho que o que a gente está vivendo, né, nessa experiência da comunidade, que assim, a gente pivotou, né, a experiência, e a gente agora está vendo que tem escala, né, tem demanda para crescer, porque não adianta querer crescer se não tivesse demanda, né? Sim. Agora, a gente viu, e que tem uma certa, assim, as pessoas entenderam essa cultura, né, de, olha, cai para frente, estão entendendo, a gente está criando isso. Então, acho que é realmente o próximo passo para a gente fortalecer essa... E eu acho que enquanto a gente não tem esta plataforma fantástica, de novo, assim, que a gente tem hoje, que a gente pode usar, a gente tem o Facebook e a gente está usando pouco o Facebook. Eu ainda estou tentando postar lá, mas a gente pode, acho que assim, o papel da gente, que está aqui de todo mundo, todos nós, é dar mais tração no Facebook, porque no Face é ilimitado, a gente não vai ter a agilidade que a gente tem no WhatsApp, mas assim, ele é ilimitado. Então, como a gente está muito ativo no WhatsApp, ficar ativo também no Face, dar tração naquele grupo. Acho isso importante. Boa, Arnaldo, boa. Acho que isso é uma boa solução de passagem. E se a gente fizesse uma proposta de treinar por uma semana, a gente brinca de vaca amarela. Ninguém posta nada no WhatsApp, posta todo mundo no Face, para que muita gente também deixou de usar o Face. Para que a gente veja como é que a gente se sai nisso, só para a gente... Porque às vezes a pessoa perdeu o hábito. Caberia um anti-for-all bacana neste momento, não? Mas eu já vou fazer uma proposta aqui. Porra, esse é o cara que está viciado, cara. O cara tá adicto. Fernando, desafio para o seu retorno de férias. A gente quer fazer um copy, a gente assim, né? Já estou compartilhando minha ideia aqui. Cara? Ou seja, né, eu li a mente aqui de várias pessoas. A gente cara, válida? A gente fazer um CopSex no Facebook, eu não sei como é que junta a ferramenta, mas assim, sabe aquela coisa de... sabe, mobilizar a galera, olha, tem o Face, vamos... E aí eu não sei como funciona. Eu sei que várias pessoas fazem pelo Face e dá aquela tracionada no grupo. Ou seja, né, enquanto você estiver aí de férias... Arnaldo, Marjan, você faz a transmissão do Zoom no Facebook. Marjan tem a manha de operacionalizar isso aí. Mas a interação ser por lá, entendeu? Dentro do grupo. Então, conversa com o Marjan primeiro, que ele está mais adiantadinho da classe nesse aspecto. Dá para fazer cena. Vai ser maneiro. O resto da classe toda ficou... Pô, isso é maneiro. Tem um aluno mais adiantado. Porra, que sacanagem. O Fernando gosta mais do Marjan. Jamais vou chegar nesse estágio. Não precisa preocupar, não. Eu não tenho esse problema, não. Não, rapaz, você não entende o seguinte, o Marjan tirou um dos pesos das costas do Fernando, entendeu? Ele agora não precisa mais se preocupar com isso. Não precisa ficar mais tão ligado. Ele liga para o Marjan. O Marjan já viu isso em algum lugar. Não, legal, mas, Arnaldo, acho que você falou... Eu acho que o Facebook é uma solução temporária boa. Acho que a Rosa, por exemplo, falou de uma que seria o sonho, pelo que eu vi lá. Eu já tive Ning no passado, que é ter o Mighty Networks, mas que é pago um dia. Mas essa história de colocar gás no Face, eu acho muito legal. É tchau, gente. Gratidão. Rosinha linda, um beijo. Fernando, Arnaldo, Nomura, Valeu, Rafaela, Rosa. todo mundo, Marcos. Obrigado, Carol, Rosa. A outra Carol, Alex. Também vou. Ótimo final de semana para vocês. Também, pessoal. Beijos, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, bom final de semana. Pessoal. Muito obrigado, valeu. Jefferson é do time dos locutores, hein? Vai ser um... Não deixa eu só falar assim, Nomura, obrigada, adorei o vídeo, não sei se foi você a ideia de quem que foi, mas assim, lógico que eu chorei um monte.
sem parar aqui, mas muito legal, assim, muita gratidão a vocês todos, ao convite. E eu acho que quando você fala assim, né, Arnaldo, esse é um legado de vocês, aí eu penso, não, mas somos todos. E às vezes a gente tem que olhar e falar, é verdade. A gente começou a parada, mas, cara, vocês estão seguindo, entendeu? Então, tem um pouco de nós, mas é legal reconhecer a origem, né? Então... Sim. E é isso, né? Acho que a gente é o que vocês plantaram. E numa gentileza, assim, lembra, acho que a gente comentou, né, Fernando, assim, quando vocês abriram o PPT para a gente no curso, eu falei, que é isso? Que mundo é esse? Eu não estou num lugar normal. Peraí, sabia, Carol, né? Então, assim, a gente é fruto, reflexo e realmente celebrar mesmo, vocês celebrarem pelo que vocês estão fazendo. E não é normal, assim, a gente nunca viu uma comunidade, pelo menos, né, o que a gente ouve, né? Acho que o Nomura acabou de dar um exemplo concreto do que eu falei de legado. Você vê que na comunidade, e isso é uma coisa que todo mundo quando entra se assusta, as pessoas colocam os seus materiais, assim, elas doam, aberto na comunidade. Sabe, aquele material que ela ralou para fazer, que ela estudou, que ela não sei o que, alguém precisa, tá lá, tá aberto. Daí você vê que é legado mesmo, porque foi o exemplo, sabe? Isso é um legado. Foi um exemplo que as pessoas não estão acostumadas e, pô, legal que geral embarcou. E isso, contagioso, né? Isso foi uma desconstrução que aconteceu. Eu acho que todo mundo da turma. Nomura, e sabe que eu acho que nem é uma desconstrução, isso é a nossa natureza. Pode então, ser. Acho que por isso que a gente aceita esse convite, porque é um convite. Lembra que a gente gosta de colaborar e cooperar? Lembra que a gente gosta de fazer junto? Lembra como é gostoso, né? Você compartilhar algo que você criou e saber que aquilo vai ter desdobramentos que você nem vai saber. E acho que isso é a nossa natureza, assim. E quero falar que foi muito emocionante vocês dois se apresentando, um apresentando o outro. Que coisa mais linda, assim. Vocês são muito de verdade, sabe? Não fica num lugar idealizado, assim. É um lugar humano e um lugar, assim, de muita pureza e muito amor. Obrigada por vocês existirem, assim. E Arnaldo, que ideia genial. Foi demais. Foi minha parte preferida. Obrigado, Rafa. Realmente foi uma ideia muito legal. A gente podia incorporar isso em alguma coisa, hein, cara? Não, e eu achei ótimo. E assim, mas na hora que vocês falaram, agora quem vai apresentar... Primeiro foi o Fernando que me apresentou, né? Quem vai apresentar... Eu estava esperando alguém, né, cara? E quando vem a você, negão, fala, cara... Não, porque eu fiz aquela coisa, a gente chamou duas pessoas muito especiais para apresentar e chamou de fato. Ué, não mentiu, disse a verdade. Eu estava olhando a lista ali, Arnaldo. Eu estava olhando a lista. Quem que vai ser? Foi muito especial e foi muito... A minha alma de psicodramatista já dá o próximo passo, e da próxima vez vai ser assim. Eu vou dizer, Fernando, imagina que você é a Carol. Você é a Carol. Esse ser humano que está ali com aquele halo atrás, não sei o quê, é o Fernando. Tá? Nossa, aí vai ter que ter uma momento Fala para ele, Fernando, as coisas que você acha que foram legais, que vocês viveram. Não, isso é inversão de papéis, é nível 3. Isso é sombra, né? Gente, então, eu também, então não terminamos. Nomura, muito obrigado pela ideia lá atrás. Arnaldo e Rafa, sempre bom. E gera muito otimismo poder criar nesse ritmo que a gente criou dessa vez, assim. Depois, né, Rafa, o nosso diretor, coloca outro roteiro. A gente fica a hora criando roteiro, ele colocou outro roteiro. E Arnaldo mandou uma coisa que até agora eu não entendi o que é aquilo. A gente escreveu um roteiro. E como assim, foi em cima da hora, assim, você já entrando, eles dois, bota no drive. Eu devo ter posto tanto arquivo que eu não faço ideia de qual é. O nome da Letícia, então o negócio agora, o ABC. Aí eu olhava pro roteiro e não tinha nada, deu bom. Nada, bom, então, Arnaldo escreveu uma...
Escrevi uma vez para ele no chat, Arnaldo, no lugar que devia ter o nome de quem é que faz os negócios lá das salas, tem escrito quem. Uma vez, cara, eu tinha que mandar um documento para a mulher aqui do college para eu ser aceita, e aí eu mandei o meu treino de natação. Ela está E até foi hoje aceita. tentando entender. A mulher aceitou, ou seja, não leem nada do que é mandado. Aí, gente, a gente tinha acabado de passar o roteiro, eu estava concentrado em abrir o Celebrity, eu falei, não vou caçar aqui arquivo, não, vamos de chat, que a gente acabou de passar ele inteiro. Foi ótimo. Vamos Foi embora. muito divertido, Depois de gente. 40 minutos, tudo se ajeitou e a gente estava no time, a gente já sabia. Ah, vocês estão de parabéns, cara. Tá muito legal esse impulso. Muito Fico orgulhoso. Celebramos as celebridades. Eu já comecei a dar uns passinhos aqui no Mackenzie, onde eu fiz meu doutorado. Eu estou pleiteando lá fazer meu pós-doutorado sobre o nosso grupo. Enfrentando algumas resistências lá. Não, mas e se o grupo acabar, como é que fica seu trabalho? Então, eu estou lá batalhando. Se não for sobre o futuro, será sobre o passado, porque o Arnaldo já tem lá a gente já tem lá um monte de coisa. Que legal. Então, mais uma vez, brigadão, Fernando. Boas Carol. férias, curtam, aproveitem, relaxem. Fernando não faz bico, Valeu. para com esse negócio de fazer bico. Valeu, gente. Beijão. Fiquem bem. Valeu. Tchau.